Aqui é o professor Alisson James do canal Física em Questão. Venho nessa semana para auxiliá-los nas atividades referentes ao plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio regular, semanas 1 e 2, cujo eixo temático é eletricidade e magnetismo. Nessas 2 semanas, o tema central é a eletrostática, ou seja, vocês já vieram estudando aí força elétrica, definição de campo elétrico, e nessa semana as atividades elas vêm com algumas aplicações e também com conceito de linhas de força. Então, caso você não seja ainda inscrito no canal, fica aqui o convite para que você ative o símbolo de notificações para toda vez que a Alisson postar um videozinho falando de física, você seja notificado e ajude o canal a crescer. Espero contribuir aí com vocês na realização dessa atividade e que nas próximas semanas possamos estar juntos através desse dispositivo de comunicação que nesse momento está sendo tão essencial para que vocês possam continuar os estudos. Então, vamos à primeira questão. Na primeira questão, só puxando aqui um pouquinho, liberar espaço, nós temos uma situação que é determinar o sinal das cargas de acordo com a figura que está sendo mostrada e trabalhando com o conceito de linhas de força. Gente, vamos tentar fazer isso aqui rapidinho. Por convenção, quando a carga ela é positiva, ela tem uma característica que as linhas de força elas apresentam como principal elemento o fato de serem linhas, vou colocar uma abreviação aqui para vocês, divergentes. Essas linhas divergentes, no popular, vou colocar uma palavra aqui para vocês, a gente costuma falar assim, são linhas que saem do ponto onde se encontra aquela carga. E quando essa carga ela é negativa, essas linhas que a gente chama linhas de força, ao invés de saírem do local onde se encontra a carga, na verdade elas se direcionam para aquele local. Por conta disso, a gente classifica essas linhas como sendo linhas convergentes. E ao invés de estarem saindo, eu posso utilizar aqui uma palavra para vocês lembrarem, são linhas que entram. Então, indo para a figura, o que você observa? Nessa carga aqui, que é a carga QA, você vai perceber que as linhas, na verdade, elas estão entrando. Então, se as linhas elas entram, significa dizer que essa carga aqui ela é negativa. Enquanto que nessa carga aqui, que foi chamada de B, as linhas, na verdade, estão saindo. Por conta disso, eu tenho que essa carga ela é positiva. Para não esquecer, vou colocar aqui de uma outra cor para chamar a atenção. Então, aqui em cima, o lembrete, as linhas elas entram. Enquanto que nesse ponto aqui, as linhas saem. E aí você faz uma conexão direta com esse esqueminha que eu coloquei aqui na lateral. Beleza? Vamos então à segunda questão. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha dúvida, pode deixar lá nos comentários, envie as suas dúvidas, tá bom? Que eu estarei tentando auxiliá-los. Na segunda questão, nós temos aí uma problemática onde nós vamos representar o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica. De antemão, eu vou começar destacando uma coisa que é o seguinte, aqui nós temos uma carga de prova e essa carga de prova é que sofrerá a ação do campo elétrico. De que forma? Existindo um campo elétrico, então significa dizer que nós teremos aí uma força elétrica envolvida e essa força elétrica ela pode ser uma força elétrica de repulsão ou uma força elétrica de atração. Só que um lembrete básico para vocês é o seguinte, quando a carga de prova ela for positiva, anote isso aqui, campo, vou colocar desse jeito, e força, tá bom? Vou mudar a cor para ficar bem bacana aí para vocês. Campo e força, 2 pontinhos, eles apresentarão o mesmo, não esqueça disso, sentido. Então vai ficar fácil. Nós vamos aqui para a figura determinar qual é o sentido do campo elétrico e tendo esse sentido do campo elétrico, a gente já sabe que vai ser o mesmo sentido da força. Professor, mas como que eu vou fazer para determinar o sentido do campo elétrico? Você vai lembrar que as linhas de força, elas representam aí o campo elétrico e que esse vetor é representado por um ponto, por uma reta, na verdade, que ela é tangente. E aí, eu vou começar aqui pelo ponto que é o ponto D. Você observa que ele está mais paralelo
Então, simplesmente aqui eu tenho a linha que está representando esse campo elétrico em D. Enquanto que aqui em C ele está numa parte mais curva, então eu posso riscar e colocar ele um pouquinho mais inclinado. Aqui eu tenho o campo elétrico que é referente ao ponto C. Aí o que você vai observar? A carga não é positiva, então se a carga de prova é positiva, campo elétrico e força elétrica apresentarão o mesmo sentido. Então, para diferenciar aqui, eu vou colocar nesse canto, ó, o vetor, que aí vocês vão lembrar na hora que estiver estudando. Força vai ficar como em relação ao ponto C? Eu tenho aqui, ó, o vetor força, isso aqui relacionado com o ponto C, e quando você estiver relacionando com o ponto D, ele vai estar com esse formato. Então, galera, espero que vocês tenham compreendido aí, mas uma questão tranquila de se resolver. Vamos adiante com a terceira. Na terceira questão, turma, eu tenho que dizer a vocês assim, eu estranhei o fato de que eles forneceram as duas cargas aí, né? Os dois módulos dessas cargas, mas não forneceram a distância entre as cargas. Porém, pediu para que a gente representasse no primeiro momento as linhas de força que agiriam sobre elas e depois calcular o módulo da força elétrica que existe entre as duas e o campo que cada uma estaria gerando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas substituir valores nas que pediram esse cálculo, mas mostrar para vocês como é feito o processo. Então, o primeiro item, na verdade, é representar o que ele colocou aí para nós, ó. Tá um pouquinho estranho aqui, gente, estou aprendendo a mexer nessas coisas. São as linhas de força. Então, o que você lembra? Pela primeira questão, nós vimos que as cargas, quando elas são positivas, então as linhas de força, ao invés de entrar, essas linhas de força, elas vão sair. Então, mudando aqui a cor, para ficar bem bacaninha, ó, eu posso colocar o seguinte: saindo dessa carga, ó, saindo aqui, e dessa aqui também. Aí você fala o seguinte: professor, por que você está fazendo essa inclinação, né, nessa parte aqui central? Porque vocês vão lembrar o seguinte, ó, aqui está saindo uma, aqui também estaria saindo outra. Então o que vai acontecer com essas linhas? É como se elas se anulassem. E aí eu posso colocar um destaquezinho aqui para vocês, ó, dizendo que nesse ponto aqui que eu acabei de pontilhar, vai rolar uma coisa que a gente chama de repulsão. Então eu vou colocar aqui, ó, um repzinho só para você lembrar. Aqui tem uma repulsão, que seria uma repulsão eletrostática. Por isso que essas cargas, elas tendem a se repelir, a se afastar, tá certo? Então essa é a primeira representação. Para o segundo ponto, vou aqui fazer com vocês o cálculo do que seria a força elétrica. Então o que vocês vão lembrar? A força elétrica, ela é calculada através da expressão matemática conhecida aí como lei de Coulomb, onde eu tenho a constante eletrostática no vácuo vezes o produto do módulo dessas cargas. Aí aqui está o estranhamento, porque eu não percebi na questão, não sei se foi provavelmente um erro aí na edição, esqueceram de colocar a distância. Mas aí eu vou substituir os valores aqui que nós temos e deixar ela armadinha. Então, ele não deu a constante, ele não estabeleceu esse critério. Então, se você quiser substituir, você já sabe que se for no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9, mas você pode deixar ela também aqui escrita numa boa. E no lugar das cargas, você coloca, ó, 35 vezes 3, isso tudo dividido pela distância ao quadrado. A única coisa que eu consigo aqui ainda fazer é multiplicar o 35 pelo 3. E aí você vai lembrar que isso aqui vai me dar 105K, que é a constante, dividido pela distância ao quadrado. Seria, então, o módulo das cargas, né? O módulo da força elétrica entre essas cargas. E para fechar essa questão, nós temos agora o chamado cálculo do módulo do campo elétrico gerado por cada uma dessas cargas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou calcular o primeiro aqui, eu vou chamar de campo 1, e esse campo, vocês vão lembrar que ele é calculado como sendo o produto da constante pelo módulo da carga, dividido por D ao quadrado. O que vocês vão lembrar aqui logo de cara? Se eu estou colocando o campo 1, então eu vou utilizar a carga número 1. E eu vou fazer assim, ó, K vezes 35, isso tudo dividido por D ao quadrado. Como não temos mais dados para calcular, eu vou parar com essa informação aqui. Isso seria referente à primeira carga, a de módulo maior. Mudando aqui, para ficar bacana,
Vamos para o campo que seria gerado pela carga número 2. Então, ficaria como K vezes Q dividido por D ao quadrado. Lembrando, ó, gente, que esse Q aqui eu já considerei o módulo. Então, a única coisa que ainda posso fazer aqui é substituir K vezes 3 dividido por D ao quadrado. O que a gente percebe? Nós temos aqui cargas que elas têm módulos distintos e você percebe que a primeira ela tem aí um módulo de 35. Então eu posso associar que o campo gerado pela carga de 35 coulombs é um campo bem mais intenso do que aquele gerado pela carga de 3 coulombs. É como se eu dissesse para você que existe uma redução bem maior por conta dessa carga, né, que tem módulo de 35, do que em relação a outra carga. Então, só fiquei sem entender aí, quem elaborou a questão não colocou dados referentes aí, né, principalmente a distância, que daria para a gente seguir mais adiante. Mas já dá um esboço aí do que se trata essa questão. Vamos adiante. Quarta questão. Gente, nessa quarta questão, eu entendo que ela é mais uma coisa de pesquisa, então você vê que ele cita aí, descreva com suas palavras o funcionamento da impressora e os fenômenos eletrostáticos que permitem o seu funcionamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar só uma pista para vocês aí em relação ao que você deve pesquisar para fazer essa quarta questão. Então quando ele coloca aqui, ó, quais os fenômenos eletrostáticos, eu vou fazer só um linkzinho para você lembrar disso aqui, ó. Os fenômenos eletrostáticos envolvidos, já está o nome, ó. Na verdade são as interações, só que eu vou colocar aqui, ó, interação, beleza? Eletrostática. Uma hora essa letra vai ficando bonitinha, viu, gente? Vocês vão acompanhando aí o canal, vocês vão ver a minha evolução. Então, o funcionamento da impressora ela se baseia nessa ideia da interação eletrostática. E aí, basicamente, vocês vão perceber durante a pesquisa que vai aparecer lá o que eu estou chamando aqui de CEL, ó, campo elétrico uniforme. Então, nesse campo elétrico uniforme, eu gostaria que vocês lembrassem que aparece aqui, ó, o campo que é gerado entre duas placas, só que essas placas, elas são placas carregadas, uma positivamente e a outra negativamente. Isso faz com que estabeleça um campo elétrico que terá uma intensidade ali de módulo constante. E essas gotículas aí, que a gente fala de tinta, né? Elas serão desviadas por esse campo elétrico porque ela vai ter uma determinada carga. Então ela vai ser atraída por uma placa e repelida pela outra. E será direcionada para um ponto onde ficará gravada aquela informação. Então é em cima disso aí que vocês vão montar a pesquisa, beleza? Sigamos adiante. Quinta questão. Na quinta questão, volta a ideia das linhas de força. E aí o que eu gostaria que vocês salientassem? Ó, essa carga aqui, número 1, ela tem módulo de 6 coulombs. Enquanto que essa carga, número 2, ela tem um módulo que seria igual a 2 coulombs. O que você vai perceber? O módulo da carga 1, ele é 3 vezes maior que o módulo da carga 2. Então isso significa dizer que como eu tenho aqui, ó, o módulo de Q1, ele é 3 vezes, então vou colocar 2 pontos, ó, 3 vezes maior que o módulo de Q2. O que isso significa? Significa isso aqui, ó, eu vou puxar uma referência. Significa dizer que de Q1 saem mais linhas, beleza? Que linhas são essas, professor? Mais linhas de força. Então, observando aí as alternativas, você verifica que onde tem mais linhas de força saindo do Q1 é justamente na letra C de certo. Beleza? Vamos para as próximas questões. Estamos quase vencendo aí a nossa atividade. Gente, na sexta questão, olha só o que aparece. Pesquise sobre o poder das pontas na eletrostática e como esse princípio é aplicado no dispositivo para raios. Então, só vou dar um spoilerzinho para vocês, lembrando isso aqui, ó. O poder das pontas, ele está associado com maior concentração, bora ver se eu consigo escrever aqui bonitinho, maior concentração de cargas, letrinha não está ajudando não, mas vocês estão entendendo, de cargas em áreas menores. Ou seja, estou afirmando para vocês que quando eu tenho um condutor que ele apresenta maior área,
Então significa dizer que ali eu tenho uma maior densidade de cargas, eu tenho uma chance de encontrar mais cargas naquele ponto. E aí eu posso escrever aqui uma relação matemática que é assim, ó, a densidade de cargas é a carga elétrica dividida pela área. O que eu vou observar? Se isso aqui, ó, é a densidade de cargas, quanto maior for a densidade de cargas, menor está sendo a área. E aí o que acontece? Se eu tenho um condutor aqui assim, ó, e eu faço esse biquinho, então significa dizer que em torno dessa parte aqui que tem menor área, eu teria uma maior concentração de cargas. É baseado nessa ideia que nós temos os para-raios, que são hastes metálicas com a ponta bem fina, onde ali eu vou ter uma maior concentração de cargas, e essa concentração de cargas ali, quando você tem em determinado tempo passando uma nuvem muito carregada, ele vai atrair as partículas com sinais contrários daquela nuvem, estabelecendo então um caminho para aquela descarga elétrica. Então, em cima desses pontos aí que você deve montar a sua pesquisa. E para fechar a nossa atividade, vem agora mais um tema importantíssimo, que é a questão da gaiola de Faraday. O que acontece com a gaiola de Faraday? Nós temos uma situação, um experimento bem famoso, em que o Faraday entrou, né, na chamada gaiola e pediu para que o pessoal ligasse 2 terminais dessa gaiola, ou seja, fizesse com que sobre essa gaiola, na sua superfície, tivesse percorrido ali corrente elétrica. E ele ficou lá dentro. Claro que ele isolou o local onde ele iria ficar e foi observado que nada aconteceu com ele. É como se ele tivesse ficado protegido. Então, o que acontece, né, em termos de física dessa gaiola de Faraday? Nós temos assim, ó, que em um condutor metálico, oco, as cargas elas vão se distribuir na superfície. Então, ó, vou espalhando aqui. Eu tenho a mania de sempre escrever cargas positivas, gente, mas poderia ser aqui as cargas negativas. Só foi um pequeno exemplo. Só que na parte interna, o campo elétrico ele é igual a zero. Então, se eu não tenho um campo elétrico ali, com um módulo diferente de zero, não tem, então, o estabelecimento de uma corrente elétrica. E essa aplicação da gaiola de Faraday, ela costuma ser cobrada em alguns exercícios de questões sobre vestibulares, nas situações bem cotidianas. Porque se um avião, né, for atingido por um raio durante uma tempestade, os seus ocupantes estariam protegidos. O que você vai lembrar? O avião, então, funcionaria como sendo um condutor esférico oco. Então, no seu interior, o campo elétrico é igual a zero, nós estaríamos, então, protegidos. Do mesmo jeito ocorre com o carro. Então, no interior do carro, né, considerado, mas lá tem os bancos, aquela coisa toda. Mas você vai lembrar que o carro ele tem toda a superfície metálica, então, nessa aplicação é como se ele fosse oco. Então, estaríamos protegidos porque o campo elétrico interno é igual a zero. Agora, qual é o perigo, né? A questão falei sobre os procedimentos. O perigo é que essas cargas, elas estão distribuídas na superfície. Então, algumas pessoas, caso tenham vivenciado essa situação, pode acabar levando uma descarga elétrica ao sair do carro, porque por um deslize toca na superfície metálica e ali pode estar eletrizado. Então, o ideal é, se tiver uma tempestade, você procurar um local seguro, longe, né, de árvores, não ficar embaixo de árvores, porque a árvore seria um ponto alto e a descarga vai procurar, na verdade, o caminho mais curto para chegar ao solo. Também aquela ideia de não ficar em locais abertos, isso não é aconselhável. E caso isso aconteça, gente, a ideia é só sair do carro caso você tenha uma certeza que já foi retirado todo o processo, a coisa que estava gerando essa eletricidade sobre o carro. É raro a gente falar assim, um raio atingiu o carro, mas volta e meia acontece de fios, né, durante uma tempestade cair sobre carros e com pessoas ali no seu interior. Então, aconselhável é que se acontecer uma situação dessa, você só saia do veículo depois que o pessoal do resgate chegar e ter tirado aquele fio de cima do carro, tá certo? Outra coisa que o pessoal fala muito em sala de aula é que se você for tentar sair ali do carro, às vezes você está protegido, mas quando você bota a perna ali para fora, o pé para fora, você acaba levando uma descarga. Por que isso acontece? Porque você acaba fazendo o papel do fio terra. E aí tem alguns professores que vão citar aquele exemplo assim, já que você vai sair do carro, você deve pular o mais distante possível e com as pernas juntas para evitar uma diferença de potencial. Então, gente, fiz um comentário sobre a questão, vocês vão fazer a pesquisa, vão arrebentar e lembrar desse detalhe que eu coloquei aqui, ó. No interior, né, o campo elétrico é nulo e as cargas se distribuem na superfície. Então, vamos colocar isso aqui para você lembrar, ó. Cargas distribuídas
na superfície. Então, cargas distribuem na superfície. Gente, espero que vocês tenham gostado do comentário, né, que foi feito em relação aí a essas atividades. Estou preparando para vocês já a semana 3 e 4, um assunto bem bacana. E se curtiu, né, deixa lá aquele gostei, aceite sugestões aí para melhoria e vamos juntos que física nós vamos tentar fazer com que fique bem mais simples, né, do que esse bicho papão que foi pintado por aí. Aguardo vocês na próxima e tamo junto.